temas, pessoal. 5 temas, não, 5 verdadeiros culpados. Eu vou saltar logo 5 e em cima deles nós vamos trabalhando aí. Nós vamos discutindo em cima de cada um deles, professor. Nesse um ano que se passou, não mudou nada que favorecesse a nós, na realidade. Por quê? Um desses 5 principais culpados, de quem é a culpa, que esse é o tema da nossa live, eu já vou logo bombardear em cima deles. Um dos maiores culpados é os próprios governantes. Não fizeram nada em nosso favor, como nosso professor acabou de falar aí agora. Muito pelo contrário, fizeram na época da política. Não sei se vocês se lembram que os casos despencaram. Me fizeram a contabilidade mentirosa dos casos, colocaram os casos debaixo do tapete, né, a sujeira, para ali dar espaço a eles se elegerem, e depois da política, o que foi que aconteceu? Os casos explodiram de lá para cá, sendo que foi o maior engodo, a maior mentira. Fizeram aí uma maquiagem da doença no Brasil para dizer que estava tudo sob controle, que estava tudo bem. Mentira, tudo mentirada. Nós estamos cansados de viver isso e de ver isso. E como o Carlos Rabelo falou aí, não tem um representante que nos representa. Não tem. Na Bahia, pelo menos, eu não vejo um. Eu não vejo um que fala assim, não, eu vou comprar a briga. O senhor falou que não teve um aí em São Paulo, aqui eu procurei vários. Procurei uma deputada, que não vou citar nomes por questões de ética. Procurei a assessoria dela, sabe o que responderam? A deputada vai entrar em contato para ver como é que fica a situação jurídica, para poder ver se ajuda. Quem te disse? Quando fizemos aí o Rubinho Andrade, se você estiver ao vivo, Rubinho, daqui a pouco, se der para mandar o link para ele aí, para ele fazer uma pequena participação, Rubinho Andrade, lá de Salvador, que é um dos líderes do movimento rodoviário, quando ele fez um movimento que deu certo, que a mídia caiu em cima apoiando, mostrando nossa revolta, nossa satisfação, o que é que essa deputada veio fazer? Querer aparecer dizendo que ela estava brigando por nós. Poxa, peraí, toma vergonha na cara, pô. Pelo amor de Deus, entendeu? E nenhum outro nos ajudou. A realidade é essa. Eu não vi um que a gente procurasse, que eles falassem, não, nós vamos comprar briga. Eu mandei o vídeo pintado de palhaço, mostrando nossa revolta. Então, um dos primeiros culpados é esse. Outro culpado, rapidinho, professor Israel. Outro grande culpado, na realidade, ou culpados que estão deixando muito a desejar, eu quero falar aqui, se você quiser aceitar bem, se você não quiser, o problema é de vocês. É a nossa classe que é muito desunida. A nossa classe é muito desunida. Demais, é uma desunião, entendeu? Ninguém quer ajudar. Quando a gente está fazendo um trabalho desse aqui, você pensa que é pouco, estão chamando a gente aqui de baba-ovo, de puxa-saco, de besta. Olha os bestas aí agora, aí se mostrando, se amostrando, querendo aparecer. Fica aí então, seu retardado. Fica aí então, no seu mundinho fechado, que você está empregado agora, que você está empregado hoje. Eu quero ver quando o desemprego, eu estou falando isso há um ano. Há um ano que nós estamos no programa do professor Lima, do Carlos Rabelo, batendo nisso com o Febraio, batendo sempre isso. Nós temos que se movimentar, é agora, antes que o desemprego chegue. O desemprego chegou para o Rabelo, chegou para o Israel, chegou para mim, entendeu? Estou falando dentro dos nossos segmentos. Nós estamos agora tendo que tomar outras iniciativas para não poder ficar sem levar o pão para a mesa. Mas não é aquilo que gostaríamos de querer estar fazendo. Ah, mas tem a doença. Sim, mas nós não somos o único culpado de poder estar transmitindo a doença. O governador da Bahia, quando travou da primeira vez aqui, né, que em outras cidades não tinham vírus, né, ele travou o transporte e o vírus se expandiu com o transporte fechado. E aí, o que você me diz? Foi o transporte que levou o vírus? Então, outro culpado também, vou dizer mesmo a verdade, são os nossos próprios patrões que não aderem, não apoiam, não incentivam os seus funcionários a fazer. Os próprios donos das empresas, claro que toda regra tem sua exceção, não é todo mundo. Por quê? Porque eles têm medo, ficam acurralados, ficam com medo de retaliações, e é por isso que a nossa classe está sofrendo. Outro grande culpado, professor Rabelo, por Israel Drive, e todo o Brasil que acompanha, os sindicatos. Os sindicatos que são corrompidos, são vendidos, claro que toda regra tem sua exceção, mas que era para estar do nosso lado hoje eram os sindicatos, e a maioria se vendem. Você está compreendendo? E outra coisa também, que é um dos maiores culpados depois disso tudo, que são a própria população, que não tem ajudado, não tem respeitado a doença. Você pode andar nos bares aí, quando a gente passa aí pelas ruas, as pontas de ruas, você vê os bares lotados, pessoas sem máscaras, pessoas que estão levando a doença para dentro de casa e estão nos prejudicando os velhinhos, os avós, os pais. E, por final, o que eu acabei de falar aqui agora, o grande culpado também, porque nós não temos um representante que queiram comprar a briga da gente para quando estiver passando por uma situação dessa aí, a gente ter que cobrar. Então, eu creio que nós fazemos parte dessa grande culpa aí, a nossa classe principalmente.
Infelizmente, né, Emerson? Sim. Israel, deixa eu só ler, tem um comentário aqui bem bacana, olha só, do Joel André. Ó, ele é motorista carreteiro na Baixada Santista e está falando que está aqui assistindo a live. Só um minuto antes de você colocar, o Rubinho aí que o Emerson chamou, ele vai entrar na live aí, tá bom? Manda ver. Opa, Rubinho Andrade. Joga ele para nós aí, para a gente dar continuidade. Pode continuar o raciocínio, Carlão. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Rubinho, seja bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vindo, Rubinho. Bem-vindo aí, Rubinho. A gente já vai jogar a palavra para você. Deixa eu só ler um pouquinho dos comentários aqui. O Éder está dando boa tarde aí para o Israel e para todos. O Joel, ele é carreteiro, está agora lá na Baixada Santista e mandando um abraço e falando que também está vivendo essa mesma coisa. Olha só. Deixa eu ler aqui mais um pouquinho. O Valdir também está com a gente. O Lailson também está aqui com a gente. O Lorival está falando, boa tarde, meus nobres comandantes. Perfeita a live. Olha só. O Alexandre Tristão, que é um grande amigo nosso aí, está falando, boa tarde a todos. Forte abraço, sucesso, amigo. Canal Ordem e Progresso no Trânsito. Aí o Lailson está dando a seguinte pergunta. Pergunto a vocês, a ajuda prometida ao setor do transporte pelo governo federal já foi enviada? Ou ainda está na promessa, visto que o setor que mais está sendo atingido pela crise? Então a gente já está dando boas-vindas aí ao Rubinho, né, ao Israel? E nós já jogamos essa pergunta para ele também e para todos nós. Seja bem-vindo, Rubinho. Muito boa tarde a todos. Israel, Emerson Lopes, instrutor Carlos, é um prazer estar fazendo parte da sua live aqui. Como eu falei com o Emerson, devido ontem ser meu aniversário, hoje eu estou com a família em casa e tal, estou aqui na casa da minha sogra, por sinal, e eu não vou poder estender muito aqui na nossa live, mas eu espero que quarta-feira dê tudo certo e a gente consiga aprofundar mais nos assuntos, ok? Mas assim, mediante a pergunta aí do nosso colega aí, referente à ajuda de custo, ajuda no transporte pelo governo federal, até onde eu entendo, até onde eu conheço, até onde eu venho me informando, eu acho que ainda não chegou essa ajuda para nós aqui, pelo menos aqui no estado da Bahia, certo? O estado hoje vive uma crise no transporte muito grande, onde, por sinal, o nosso grupo hoje, a gente está tentando mover aí uma boa equipe para que a gente venha de encontro os procedimentos do nosso governador aqui, atualmente falando, ele já fechou até uma cidade nossa aqui, Paulo Afonso, onde a empresa que roda lá, sinceramente, ela vive naquele estado de vamos dizer assim, de crise total na empresa, né? E a gente aqui, eu particularmente, eu quero deixar bem claro, onde eu sempre falo, eu não sou partidário, não sou político, e eu gosto da política muito bem feita, né? Hoje no país a gente fala muito de dois partidos, ou ele é Bolsonaro, ou é Lula, ou é PT, ou não sei, não me interessa. Interessa qualquer um dos dois se fizer uma política muito bem feita, onde atenda os nossos anseios dentro do nosso transporte, eu acho que serão bem-vindos, independente de quem seja, né? A gente não fala aqui de política partidária, a gente sempre respeita opiniões alheias, sempre como um todo. Agora, eu acho que a gente tem que entender que, tipo assim, quem é que está oferecendo os melhores anseios à nossa categoria? Hoje eu não vejo isso. Eu vejo hoje uma preocupação nossa, certo? Emerson sabe da minha luta aqui na Bahia, junto ao transporte, onde eu brigo muito, onde eu luto constantemente para que a gente venha ter os campos de trabalho, os nossos postos de trabalho, né? Fugindo um pouco da pergunta na qual já respondi, eu vou só falar um pouco do que eu pretendo falar muito na nossa live, se der certo na quarta-feira, é o seguinte motivo. Vocês acham mesmo que o transporte rodoviário, intermunicipal, interestadual, ou até o transporte urbano, que esse a gente nem fala, porque aqui é muito lógico, aqui em Salvador, é muito precário demais, excesso de passageiro e tudo mais, eles são vamos dizer assim, o causador da disseminação do vírus na Bahia? Vocês acham isso? Ou na Bahia não, vou falar no Brasil no modo geral, a gente fala de uma pandemia mundial, né? São vários países, ou melhor, vamos dizer assim, quase todos os países onde a pandemia já existe, o vírus existe. Não estou falando do vírus, o vírus realmente existe, ele está aí, ele mata. Mas eu falo, será que o transporte ele tem que reter o transporte
o interestadual, o intermunicipal, de uma cidade para outra, porque a gente está levando o vírus. Ok, concordo com ele, excelentíssimo governador, espero que essa live chegue até o senhor. Mas será que o transporte, o transporte formalizado, o formal, que é o nosso, ficou 6 meses parado aqui na Bahia, e o transporte clandestino rodando, isso permitiu, né, sem nenhuma fiscalização da gerba, dos órgãos públicos, tipo a Polícia Rodoviária Federal, dentro de uma live que nós fizemos com o professor de São Paulo, o Emerson me convidou e eu fiz presente nessa live, e algumas entrevistas. Isso. Então, aqui em Conquista, na época da nossa live, 2 dias antes, tinha sido preso 2 ônibus com cocaína vindo de São Paulo, entrando na Bahia. Então, não significa que o transporte foi vetado, né? Machucou e prejudicou muitos trabalhadores. E eu luto muito pela causa dos trabalhadores. Eu sou um rodoviário, eu tenho quase 20 anos de motorista de ônibus, tenho muito orgulho, é uma profissão que eu amo de paixão, faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Eu amo um rodoviário nato, aquele homem de categoria, de personalidade, que ele chega junto, que ele responde, que ele não luta por bandeira partidária, ele luta por quem faz pela causa acontecer, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de vocês, quero falar muito sobre isso lá na frente, quarta-feira a gente vai poder falar muito, discutir sobre isso. E, assim, sobre a pergunta do nosso colega, que ele falou um pouco mais cedo aí, eu acho que a ajuda ainda não chegou, né? O nosso transporte ele é defasado, ele é precário, né? O nosso transporte, infelizmente, a gente vive uma condição assim muito árdua, onde a gente sabe de hoje, a gente não sabe de amanhã. A gente pode dormir e acordar sem saber o que pode acontecer amanhã. É muito triste, é muito dolorido a gente saber que eu hoje estou numa condição que a gente, tudo bem, hoje eu sou da CIPA da empresa e futuramente posso ter outros anseios aí, a gente tem uma vida assim que a gente sabe de hoje, não sabe de amanhã. Mas, assim, dentro da CIPA a gente tem 2 anos de estabilidade, mas eu não quero minha estabilidade, eu quero que todo o nosso povo tenha estabilidade de emprego. De você sair e chegar no outro dia e dizer assim, poxa, eu estou empregado para a família, para a esposa, para o filho, entendeu? Para quem você compra fiado aqui, acolá, de uma conta de uma mercearia, que vários são assim, a gente sabe disso. E a gente quer que a gente tenha dignidade. E eu luto muito pela nossa categoria. Eu sou rodoviário de sangue, está aqui na minha veia, luto muito por isso. E gostaria de comentar e falar sobre isso muito mais vezes, eu gostaria de ser convidado por isso e falar sobre isso. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, não vou estender muito, porque eu gosto de falar com precisão, e eu gostei muito da oportunidade que vocês me deram aqui. Muito obrigado. Só complementando a fala do Rubinho aí. Obrigado, viu? Rubinho, as portas sempre vão estar abertas, você sabe, pode contar com a gente, não só comigo, com o Carlos, com o Israel, com o Lima, com qualquer outro, professor Febrai, que sempre está aí fazendo live. Lima, manda um grande abraço para ele aí, Emerson, diga ele foi eu que mandei, sim, isso mesmo. Gente boa, falei com ele ontem, vamos estar na live essa semana que vem, mas as portas estão abertas e é como você está falando, nós estamos aqui para brigar pela nossa categoria. Goste quem gostar, né? Nós vamos brigar pela nossa categoria, porque nós temos que agir agora, não é esperar fechar tudo para a gente se reivindicar, não. E se tem um papel que nós sabemos fazer muito bem, é brigar, mesmo não tendo apoio 100% da nossa classe. Porque eu sempre falo que Deus não conta com muitos, Deus conta com poucos que fazem uma grande diferença, e esses poucos estão aqui, dando a cara a tapa. Rubinho, muito obrigado, parabéns mais uma vez, feliz aniversário, que Deus te abençoe sempre, tá bom? Parabéns, Rubinho, feliz aniversário aí, né? Seja bem-vindo à nossa família. E só complementando aí, Emerson, antes dele sair da live, um pouquinho do que ele falou aí, só como complemento mesmo. Todos falam que o vírus no transporte público, isso, que aquilo, mas por onde chegou o vírus no nosso país? Foi via transporte aéreo, não foi? Hoje, eu vivenciei isso. Todos os dias aí, as empresas têm a limpeza dos ônibus, dia a dia, banco, vidro, veneno, todos os dias. Aí você pega uma filmagem de um avião, tá lá a fila lá, a pessoa fica na fila, 1,5 metro de distância de cada um. Beleza, opa, legal. Quando entra no avião, tá todo mundo espremido. Mais de 100 pessoas espremidas dentro do avião. E vai para onde for. Entra em país, sai de país, e aí? Aí ninguém fala nada. Por quê? Por que o vírus só se multiplica no transporte de pobre? Quer dizer que só nós que temos que se ferrar, é só nós que somos responsáveis por levar o vírus? Será que o vírus só anda de ônibus? Só anda de transporte público de pobre? É isso mesmo? E endossando suas palavras aí, Israel,
endossando as suas palavras aqui, as nossas empresas não estão chamando as pessoas para irresponsabilidade, né? Quem tem mais cuidado com os nossos passageiros são as empresas. Usa máscara, distribui gel, é complicado. Rubinho. Israel, rapidinho aqui, vou dar uma fala, eu vou ter que me ausentar da live, me perdoem, mas assim, por questões pessoais, eu já expliquei isso um pouco mais cedo. Israel, você falou uma coisa aí agora que merece que isso seja expandido para todo o Brasil, né? Porque eu lembro que aqui na Bahia, quando o governador tomou a decisão de fechar o aeroporto, infelizmente ele foi barrado pela Anvisa, né? Porque diziam-se que não tinha nada a ver alguém chegar... Pô, todos nós acompanhamos o jornal, que nós sabemos que o Ceará e Fortaleza entrou num colapso no início da pandemia terrível. Acho que foi quem mais matou na época, foi Fortaleza e Ceará. E a Anvisa permitia que esse povo passasse por Salvador. Então, assim, começou aéreo, né? Veio através dos aviões, o embarque e desembarque. Passaram-se as festas e nada foi feito, nada foi resolvido. Bloqueou o transporte intermunicipal aqui na Bahia, mas permitiu o acesso do clandestino em todas as áreas dentro da Bahia, onde a gente brigou muito nisso, bateu muito na tecla. A Emerson foi um cara que me ajudou muito a poder falar isso, né, em público. Eu tive uma entrevista com uma rádio aqui em Conquista, no sul da Bahia, onde o entrevistador, ele, se eu não tenho um jogo de cintura e me comportar, ele tinha me derrubado, e derrubado a nossa categoria naquela entrevista, certo? Porque ele fazia com que eu entendesse que eu estava errado, só que eu não vou estar errado nunca, porque eu sou um lutador da nossa causa, eu sou um lutador do transporte rodoviário, certo? E seja ele caminhão, seja ele ônibus, seja ele o que for, então eu acho que a gente precisa lutar pela nossa causa, e a gente precisa entender que quem não se infectou ainda vai se infectar. O vírus, ele veio para todos, mas não quer dizer que o vírus tem que parar algumas atividades para que o vírus não avance. Beleza. O vírus não avança com o transporte, como o Emerson citou aí, que as empresas legalizadas, como a nossa, nosso grupo e vários outros têm todo o protocolo de sanitização, né? Eles se cuidam, eles protegem os clientes, protegem os funcionários, protegem tudo. Então, não acho justo que ele venha cortar o transporte e, nesse meio tempo, o que é que ele vai fazer? Demitir em massa mais de 1.000 ou 2.000, 18, 20, 30 mil funcionários da transporte rodoviário na Bahia, ou até no Brasil. Eu acho isso literalmente um erro, acho uma falha. Eu quero ainda gravar um vídeo essa semana para poder chegar ao governador, eu tenho acesso a isso, vou conseguir, para que ele entenda que nós não somos causadores, né? Mas não podemos perder campo de trabalho. A gente está numa época, numa crise muito grande, mundialmente falando, e no Brasil afetou mais pela falta de cultura, não é falta de informação, as pessoas não buscam informação e não obedecem os critérios para que seja feito, para que a gente mantenha aí esse vírus podia estar um pouco mais aliviado aqui, né? Onde isso não existe. Então, a gente ainda pretende ainda discutir um pouco mais esse assunto e falar muito mais sobre isso, e gostaria muito das opiniões alheias, Israel, o instrutor Carlos, Emerson e mais outros que a gente tem, instrutor Lima, que a gente venha de vários cantos do Brasil falar uma mesma linguagem, que isso seja distribuído para que todo mundo entenda a nossa voz, a nossa língua, entenda o que a gente quer passar. Né? Existe o problema, existe tudo. O que a gente precisa é entender que nós não somos causadores de nada, absolutamente nada. Né? Porque a gente chega aqui em Salvador, por exemplo, Israel, os ônibus aqui que cabem 30 passageiros estão com 60, 70, amontoado um em cima do outro. E a Prefeitura de Salvador não faz nada. A Prefeitura de Salvador, dentro da pandemia, reduziu o transporte, quer dizer, todo mundo trabalhando. Deixa eu complementar. Você consegue entender o que é isso? Quando se foi falar ontem numa entrevista essa semana referente a alguém perguntou por que o transporte estava assim, assado, o secretário ainda teve a cara de pau de dizer que não podia botar 100% na rua, aí depois o prefeito vai e diz que estava 100% na rua. Que horas? Você entende onde é que está a falta de entendimento? Carlos Rabelo, está querendo falar alguma coisa? Fica à vontade, Carlos. Em cima do... Eu sei que você tem que sair aí, mas
Eu tenho até um comentário aqui do Márcio Santana, que deve sair da Bahia também. Ele está falando o seguinte, ó. Amigos, falo de Salvador, sou motorista rodoviário e aqui está uma calamidade no transporte público. O governador daqui da Bahia anunciou que a partir de amanhã os transportes intermunicipais vão parar. Imagine, já tivemos vários mortos pelo Covid e ninguém fala nada. Aí, quer ver? Espera um pouquinho, deixa eu continuar aqui, peraí. E ninguém fala nada sobre a classe, principalmente a vacina para proteger nós que somos a linha de frente. Por que não colocaram os motoristas do transporte urbano como prioridade na vacina? Né? Mas os presidiários não esqueceram. É o fim do mundo mesmo, né? Só clamo por Deus. É o Márcio Santana, aí da Bahia. Carlos, eu vou tomar frente aqui, eu vou tomar dianteira aqui nesse comentário de Carlos, e vou dizer uma coisa aqui, 2 fatores aqui cruciais dele, e uma decepção que eu tenho muito grande do governo federal, né? Onde nada contra, eu não tenho nada contra quem é presidiário nem nada, mas eu acho que tem fatores mais prioritários a nível dessa vacina. Vamos falar um setor básico que é o nosso. Nós transportamos, nós levamos e trazemos, nós andamos de ônibus cheio, eu falo de toda a categoria rodoviária, certo? E a gente ganhamos essa batalha no cenário federal, não sei se vocês sabem, foi uma luta incessante, mas conseguimos ganhar. Mas, assim, ganhamos, mas não sabemos ainda qual a fase nós estamos aptos a ser vacinados. Não sabemos se é na 3ª ou se na 4ª fase, né? Eu estou de olho nisso para saber quando isso vai acontecer. Em se tratando da retenção do transporte aqui, não, é retenção amanhã, eu ainda não estou informado dessa retenção, né? Peço até a Márcio Santana aí que ele, se ele puder até, ele entre em contato com a gente de alguma forma, em algum privado, e me dê essa orientação, Emerson, porque a gente ainda não sabe disso, a gente sabe só da cidade de Paulo Afonso, que foi a partir de ontem, né? Que hoje já o transporte não poderia transitar lá. Eu tive um comentário, eu tive um contato breve com alguém direto ligado ao governador, ele me disse que o governador não tinha intenção nenhuma em mexer no transporte rodoviário intermunicipal por enquanto. Então, eu não tenho essa informação, não posso falar sobre isso aqui. É bom a gente falar o que a gente tem clareza e certeza. Possa ser que ele tenha visto alguma notícia lá, algum fake news de oposição, ou possa ser também que isso esteja acontecendo e a gente ainda não saiba, né? Mas eu ainda não sei disso. Mas vamos ficar atentos, eu espero... Eu acho o seguinte, eu acho que você falando em relação também, eu quero aqui enfatizar algo aqui, não estamos defendendo A ou B partidos, mas eu acho que já começou uma posição minha, eu não sei se vocês concordam ou não, é uma opinião minha, é um pensamento meu. Eu acho que a imunização já começou errado. Essa imunização, ela tinha que começar por nós novos. Porque quem precisa trabalhar... Ainda bem que alguém viu isso, eu falo isso para todo mundo, Emerson. Exato. Quem precisa trabalhar, quem precisa estar na rua levando o pão de cada dia, somos nós. Então, e quem é que está na rua? E lembrando, Emerson, que o que eu falei na minha live, não te interrompendo aí, os jovens que estão saindo para a rua, porque as pessoas de idade não estão saindo. Os jovens que estão se aglomerando, que estão indo para baile funk. Nós que trabalhamos na rua, temos contato com vários passageiros, nós que se pegarmos o vírus, a gente sai para dentro de casa. Então a prioridade é essa. É isso que eu falo, Emerson. Obrigado por você ter falado. Exatamente.